Olá, queridos casais, esse é o nosso último devocional dessa semana de casais, a nossa primeira semana de casais Ebenezer 2022, e eu quero agradecer a sua paciência, porque ele deveria ter chegado ontem à noite, mas nós tivemos um contratempo que eu expliquei numa mensagem, e tem sido uma semana bastante atribulada. Eu quero entender que tanto é uma aprovação de Deus para com a nossa perseverança nesse trabalho, como também, quem sabe, uma oposição do próprio inimigo para que a gente se desestimule ou não faça o trabalho corretamente, né? Então, eu espero que haja muito fruto pela misericórdia e graça de Deus dessa semana. Relembrando que você pode deixar sua pergunta no grupo até domingo sobre alguma coisa que ficou mal entendida do que eu falei, ou algo que lhe criou uma curiosidade. Nós já temos uma pergunta, pelo menos até esse momento que eu estou gravando o vídeo. Ela será respondida na segunda-feira, isso quer dizer, o grupo irá estar disponível ainda até pelo menos terça-feira, quando eu vou fechar o grupo. E você também pode deixar sugestões de assuntos familiares que você gostaria de ouvir. Obviamente eu vou orar e vou escolher entre os vários que forem citados um que eu vejo que estou em condições ou entendo que seja o melhor para tratar naquele momento. Eu sei que alguns já sugeriram no passado e talvez vai ter que me sugerir de novo, porque eu devo ter perdido essas anotações, vai me perdoar se você já fez isso, tá bom? Mas aqui fica um pouco mais registrado, eu vou anotar com muito mais cuidado, tá bom? Para que fique registrado o seu pedido. No devocional de hoje, eu gostaria de enfatizar algo que é essencial para que nós possamos deixar marcas na próxima ou para a próxima geração. Tempo com a próxima geração. Quando eu leio Deuteronômio capítulo 6 e quando eu leio as seguintes palavras: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando eu vejo essa ordem do Senhor para os pais, que começa primeiro com a lei do Senhor no nosso coração, nós pais precisamos ter a palavra de Deus primeiramente em nós para que nós possamos passar para os nossos filhos, e Deus pede isso dos pais, Deus pede isso dos casais, não é terceirizar isso para a avó, para o avô, não é terceirizar isso para a igreja local tem o seu trabalho, a igreja local tem sua responsabilidade, mas não para ser terceirizada pelos pais, pela família. Eu entendo que quando eu leio esses versículos, eu não consigo perceber que nós vamos conseguir cumprir a palavra de Deus sem dedicar tempo à próxima geração. E eu estou falando tanto dos nossos filhos como daqueles que não são nossos filhos e estão precisando de parâmetro, como temos falado por toda essa semana. Olha, eu já falei lá atrás, eu não fui criado com pai, né? Isso, aquela pessoa física de pai. Eu sou muito grato a Deus pela minha família, pela minha mãe, que foi uma grande bênção, pela minha irmã, que funcionou como uma espécie de pai, mas aquela figura masculina não tinha. Deus usou em toda a minha infância e adolescência e até juventude vários homens de Deus, quer pastores, quer membros de igreja, quer diáconos, para serem pessoas que me influenciaram tanto para o meu lar, como para a minha vida com Cristo, como também para o meu pastorado. Então, Deus quer usar você para ser uma bênção na vida de crianças, jovens e adultos. Quer seja você diácono, pastor, quer seja você membro de igreja local, porque Deus chamou vocês para serem modelos para a próxima geração. Mas para que isso seja verdade, para o que nós falamos nessa semana, só é possível se você dedicar tempo. É claro que quando o Senhor deu essa ordem, o estilo de vida familiar era outro, mas a ideia de nós aproveitarmos o tempo e dedicarmos tempo, ela não mudou. Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Éfeso, ele faz uma recomendação muito importante para todo crente que quer viver no Espírito de Deus, quando ele fala
assim. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E a expressão remir tempo significa literalmente dê o devido valor para o tempo. O tempo é um bem precioso dado por Deus, um bem que deve ser aproveitado com pessoas. Os pais precisam compreender que mais importante do que colocar 100, 200, 300 reais a mais no orçamento da sua família é dedicar tempo à sua família. Nós já falamos um pouco disso em relação à esposa, hoje eu gostaria de falar com os pais em relação aos filhos. Se você quer influenciar os seus filhos, que você quer influenciar a próxima geração, precisa dedicar tempo para eles. Eu creio que essa é uma das grandes dificuldades para nós homens, porque sobre nós pesa essa responsabilidade de sustentar o lar. E muitas vezes nessa ânsia ou nesse peso que nos foi dado, é um peso prazeroso, mas é um peso, nós nos perdemos em dedicar muito tempo para isso e às vezes o tempo que deveria ser dedicado para as nossas famílias, em especial por essa semana, a ênfase nos filhos. É preciso que eu e você, e aqui eu estou sendo bem sincero sobre o eu, dediquemos mais tempos para os nossos filhos. Pastores têm um sério problema. Seus ministérios cobram muito deles, seus ministérios puxam muito do seu tempo e quase sempre quem é sacrificado nessa questão tempo é a família. É por essa razão que muitas vezes filhos de pastores nada querem saber de igreja, não tem nada a ver com a igreja para a vida deles, porque a única coisa que eles sabem é que o pai deles é alguém que sobe todo final de semana ali naquele local mais alto da igreja e prega para a igreja. Esse tem sido um grande desafio, uma grande frustração em alguns momentos na minha vida como pastor, porque eu sei que eu preciso dedicar mais tempo para os meus filhos, a conversar mais com eles, ter tempo mais com eles, e eu oro muito a Deus para que não só Deus me perdoe por esse pecado, mas me ajude a ter disciplina nos meus horários para que eu possa de fato ter um tempo mais com eles. É incrível como a gente pode passar por cima disso com muita facilidade. Então, muitos pais de família, nesse desejo verdadeiro e correto de sustentar o seu lar, dedicam-se exclusivamente e muitas vezes excessivamente na questão do trabalho, de maneira que eles não têm condições muitas vezes físicas, não têm muitas vezes condições em termos de tempo, de agenda, para dedicar tempo para influenciar a próxima geração. Isso também atinge as mães, porque com o avanço da sociedade, o progresso do pensamento da sociedade, a mulher saiu de casa para o mercado de trabalho e isso ocasionou uma terceirização do seu ministério. E aqui eu quero ser bem direto para as mulheres, sem medo do que eu vou falar, porque o que eu estou falando está com base na palavra de Deus. O ministério primordial de uma mulher é ser esposa e mãe. Eu não estou aqui dizendo que uma mulher que sai para trabalhar, uma mulher que tem um trabalho fora de casa, ela está pecando contra Deus. O que eu estou dizendo é que se por conta desse trabalho ela tem que terceirizar o seu ministério, então ela está pecando contra Deus. Eu sei aqui que há mulheres que não têm maridos ou têm um marido que não tem a responsabilidade de cuidar do seu lar, ou ainda tem um marido que está impossibilitado disso, ele foi impossibilitado por Deus de fazer isso, precisa sair para o trabalho, precisa sair para a luta, ou muitas vezes nem marido ela tem, então ela tem que fazer o papel de tudo, ela tem que fazer o papel de mãe, tem que fazer o papel de esposo, tem que fazer o papel de sustentador. Esses são casos especiais. Quando uma mulher cristã, quando uma mulher crente em Cristo Jesus, por sua opção, na ideia de dar o melhor para os seus filhos, quando ela sacrifica o seu ministério de esposa e mãe, a Bíblia diz que ela está pecando contra Deus. Muitos terceirizam isso para babá, terceirizam isso para uma creche ou escola, terceirizam isso para avós, terceirizam isso para tios, alguém. Isso não está certo diante de Deus.
É por essa razão que, se nós queremos influenciar a próxima geração, nós precisamos dedicar tempo. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu sou alguém que fui beneficiado por essa bênção de ser criado pela minha própria mãe. A minha mãe, ela teve uma grande influência na minha vida. Eu digo teve porque Deus a levou no ano passado, porque eu posso dizer claramente, ela ainda tem essa influência em termos dos ensinos, mas eu tive uma mãe que dedicou tempo para mim. Quando eu casei com a Melanie, nós acertamos algo. Ela seria quem criaria os nossos filhos, né? E aqui eu não estou dizendo que esse é o molde que todo casal tem que seguir, mas o molde que a Bíblia diz é que a mãe é aquela que é responsável pela criação direta dos seus filhos. E quando ela terceiriza esse ministério, ela está pecando diante de Deus. E aqui eu não estou dizendo, novamente, que é pecado a mulher trabalhar fora, que é pecado a mulher ter uma carreira profissional. O que eu estou dizendo é que diante de Deus ela tem um ministério primário que ela precisa cumprir e o qual lhe será cobrado diante de Deus. Da mesma forma, o marido precisa entender o seu papel como sacerdote do lar. E para ser sacerdote do lar, ele também precisa dedicar tempo à sua família. Ele é o sustentador? É. Mas a Bíblia, quando fala aqui em Deuteronômio, capítulo 6, ele está falando em especial, primeiramente, para o homem, para o cabeça do lar. É ele quem administra a forma que a próxima geração será educada, será instruída. Ele deve ser o sacerdote, aquele que administra o ensino e o andamento do lar, tendo sua esposa como auxiliadora idônea, alguém que está ao lado dele, que não está abaixo dele, nem está acima dele, está ao lado dele, para juntos, cooperando um com o outro, prepararem uma nova geração que será para a glória de Deus e para o crescimento do reino de Deus. E olha, eu tenho ouvido muito de alguns pais, dizem, não, eu não tenho muito tempo, mas o meu tempo é de qualidade com meus filhos. Desculpa, mas isso não funciona muito bem na prática. E eu vou dar um exemplo que não sou eu quem digo isso, é Ted Tripp, no seu livro Pastoreando o Coração da Criança. É um livro que eu recomendo. Inclusive, no dia que nós estivermos respondendo perguntas, eu vou trazer sugestões aqui de 3 ou 4 livros para famílias, tá bom? Continuando, ele diz que um pai tomou esse propósito. Não, eu não tenho muito tempo, mas o pouco de tempo que eu tiver vai ser um tempo de qualidade. Eu vou ficar com meu filho, vão ter tempo com ele, e eles resolveram um dia então juntos irem assistir uma partida, eu acho que era de beisebol, era algum esporte americano. Quando eles chegaram lá, o menino encontrou exatamente um outro coleguinha e os dois alegres, o menino perguntou para o pai, pai, eu posso ir em tal lugar com meu colega? E o pai disse, pode. Ele foi embora com o colega lá e foi-se o tempo de qualidade que o pai tinha reservado para com o seu filho. Então, na realidade, você precisa lembrar que todo o tempo que você puder separar para a sua família, em especial para a sua esposa, mas também em especial para os seus filhos, é muito importante para a formação deles, para que eles percebam a influência que você terá. É interessante que essa verdade é ilustrada num relacionamento sentimental, não físico, biológico, mas sentimental, entre um pai espiritual e um filho espiritual. E eu estou falando aqui de Paulo e Timóteo, a quem ele chama verdadeiro filho na fé. Quando ele está conversando com Timóteo e incentivando Timóteo, influenciando Timóteo, impactando Timóteo, que é a próxima geração de pastores, ele diz o seguinte, quando ele tem falado de várias pessoas que estão na igreja e tem procedimento, tem todas as características de pessoas incrédulas, ele diz no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 10 em diante o seguinte, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Quando você lê o capítulo 16 de Atos, você percebe
que, diz assim, chegou também a Derbe e a Listra, e ali havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E então aqui começa essa amizade, esse relacionamento íntimo, e Paulo pegou Timóteo e colocou junto de si e dedicou tempo para que Timóteo aprendesse como ele deveria ser um excelente pastor para a igreja de Deus, como deveria ser o pastor da próxima geração. Então, esse exemplo de Paulo serve para nós, principalmente pai, mas também mãe, de como nós podemos influenciar, colocando-os perto de nós, dedicando tempo para ensino, para exemplo, para testemunho. Infelizmente, muitos filhos veem os pais em algum momento da vida, porque tem casos que muitas vezes os pais saem para o trabalho e estão dormindo, eles chegam do trabalho e eles já estão dormindo. Muitas vezes há pais, como eu já trabalhei em escola particular, que não tem a mínima ideia nem do que o filho está estudando. Aparece às vezes nas reuniões de pais e mestres, porque a nota do menino foi baixa, ele quer saber por que aconteceu aquilo, mas ele mesmo não sabe por que aconteceu aquilo, porque ele não acompanha a vida do filho. E eu não estou dizendo aqui que ele faz isso por maldade, ele faz isso por malícia, ou ele faz isso por irresponsabilidade. Muitas vezes esse acontecimento há pela preocupação sincera, honesta, de estar se dedicando ao trabalho para dar o melhor para o seu filho. E aqui eu quero abrir um parênteses sobre essa expressão. Ela é uma expressão verdadeira e ela tem suas boas intenções. Mas muito cuidado com a seguinte expressão: eu gostaria que meu filho tivesse tudo o que eu não tive. É bom, eu entendo que é um desejo dos pais darem o melhor para os seus filhos, mas eu queria lhe lembrar que muito do que você não teve foi providência de Deus para que você seja o homem e a mulher que você é hoje. Por isso, com toda sinceridade, eu só não quero que meus filhos pequem contra Deus como eu pequei. Mas se Deus permitir que eles passem por determinadas experiências, até muitas vezes de privações, para que Deus coloque o temor e a dependência dele no coração deles, comigo tudo bem. Porque eu sei que muitas dessas coisas na minha vida me fizeram olhar para Deus e dizer: Senhor, eu só espero no Senhor. E isso continua até hoje, mesmo no momento de abundância. Tempo é uma coisa importante. É bom, é saudável que os pais se preocupem com o bem-estar dos seus filhos. No entanto, o bem-estar dos seus filhos compreende claramente tempo dedicados a eles. Por isso, muitos pais não sabem por que quando chegam numa idade mais avançada, seus filhos não têm nenhuma intimidade com eles, seus filhos não têm nenhum apreço por eles. Sabe que são seus pais e que devem ter algum apreço, mas não há realmente aquele cuidado, aquele carinho, aquela preocupação de realmente estar ali próximo aos seus pais. Sabe por quê? Porque isso nunca foi desenvolvido no lar. Eles não receberam esse impacto da presença dos pais. Receberam tudo, receberam presentes, receberam livros, melhores escolas. Eles são gratos por isso, mas não desenvolveram nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de relacionamento mais íntimo, quanto menos de influência pessoal. Uma vez eu vi uma postagem de uma pessoa que se diz crente, elogiando a vida de uma apresentadora de televisão. E o currículo dela chega ao ponto de que ela, por conta da sua carreira, ela chegou a se separar do marido e os filhos optaram pelo marido do que por ela, porque os filhos não aceitavam que ela desse mais valor à carreira do que a eles. Ela diz: hoje estão de boa que eles me compreendem, mas ela não compreende o mal que ela trouxe aos seus filhos, porque ela priorizou a carreira dela ao invés do ministério que a Bíblia diz que ela tinha. Da mesma forma, o marido, você tem que sustentar a sua família, mas Deus também cobra que você dedique tempo à sua família, e Ele vai cobrar isso de você. Aprenda a equilibrar o seu tempo, a agendar o seu tempo, assim como eu tenho que aprender, assim como eu preciso, e eu tenho orado para que Deus me cure desse mal, de ter
uma agenda muitas vezes toda atropelada, para que eu possa influenciar os meus filhos para a glória de Deus, para que serem agentes verdadeiros do reino de Deus. Meus queridos, eu espero que essa semana, de alguma forma, eu tenha sido um instrumento de Deus para desafiar você e a sua família, marido, esposa, para que vocês possam se preocupar em serem pessoas que vão deixar marcas profundas, marcas verdadeiras, marcas espirituais na próxima geração, para a próxima geração. Que Deus nos abençoe e que nos faça viver sempre para a sua glória e para o crescimento do reino dele. Muito obrigado e até a próxima semana.